Oiê, vem passar uma manhã comigo de preparação dos pães na minha micropadaria, que é a minha pãodaria. Na minha pãodaria eu trabalho com fornadas semanais, então eu trabalho sob encomenda. Eu divulgo os sabores dos pães durante a semana, as pessoas fazem as suas encomendas e eu preparo só aquilo que já foi vendido. A minha primeira atividade do dia é sempre alimentar o meu fermento para fazer com que ele aumente de volume, já que eu tinha assado muitos pães no sábado e ele estava praticamente acabando, então eu precisava aumentar a quantidade desse fermento para as próximas semanas, e aí eu decidi fazer isso como primeira tarefa do dia. Quando eu tô nessa função de aumentar o volume do meu fermento, eu aumento ele na proporção 1 para 1 para 1, e o fermento natural, ele é simplesmente água, farinha e as leveduras do tempo, do ar. Por isso, ele é um fermento que deixa a nossa digestão muito mais facilitada, porque as leveduras já consomem parte do glúten, da farinha, e fazem com que o nosso organismo tenha uma digestão muito mais facilitada. A gente precisa fazer esse preparo e deixar o fermento agindo para que ele dobre de volume. Feito isso, eu comecei já a aquecer os pães que eu iria entregar nesse dia. Eu tinha assado a fornada no sábado, mas como eu ia fazer as entregas no domingo de manhã, eu dei uma leve aquecidinha nos pães para que eles ficassem crocantes. Aquela característica da casca crocante do pão, ela só existe no momento que a gente assa. Então, eu dou essa aquecidinha neles antes de entregar, quando eu não asso no mesmo dia. Normalmente, eu faço as entregas no dia que eu asso os pães, mas eu tinha uma encomenda grande para domingo, né? Esses pães todos foram entregues no domingo e a minha fornada acontece aos sábados, que é o dia que funciona melhor para mim. Por isso, eu dou essa leve aquecidinha nestes pães. Este, por exemplo, é um pão de calabresa de fermentação natural e ele ficou super crocante. Depois dessa leve aquecidinha, eu coloco os pães na grade do fogão para eles resfriarem sem ficarem úmidos. Inclusive, isso é algo muito legal para você aí, consumidor de pão, fazer na sua casa. Quando você compra um pão que não tá mais tão fresquinho, porque ele só fica realmente crocante no momento em que ele é assado, você pode colocar por alguns minutinhos no forninho elétrico ou na air fryer, borrifando um pouquinho de água por cima, que ele vai ficar como se tivesse acabado de sair do forno. Não deixa ressecado, não deixa duro, fica extremamente maravilhoso. Enquanto os pães dão essa esquentadinha, eu vou lavando a louça e organizando tudo, porque cozinha bagunçada me dá faniquito. E eu tinha deixado alguns pães para assar no próprio domingo, que era a data de entrega. Esse é um pão de gorgonzola, e como ele é um pão mais gorduroso, ele funciona melhor quando é assado na hora. Todos os pães ficam melhores quando são assados na hora, mas como a minha micropadaria funciona dentro da minha casa e eu não tenho infraestrutura para assar muitos pães de uma vez, eu tenho que assar alguns no dia anterior, não tem jeito. Isso porque eu comecei o meu dia no domingo às 5h15 da manhã. Depois de preparar esse pão e ele ficar na geladeira por várias horas, ele passa por esse borrifador de água e um pouquinho de farinha de arroz por cima para deixar a casca dele bem crocante. O pão de fermentação natural precisa dessa camada de farinha para que realmente se crie uma crosta mais crocante. E ele precisa que a gente faça um corte, que é o que vocês vão ver a seguir, que eu faço com uma navalha, para que o pão possa expandir com direcionamento. Quando a gente faz esse corte, a gente está mostrando para o pão para qual é o lado que ele precisa expandir, porque ele vai crescer no forno, vai dourar. Então, é por isso que a gente faz todo esse processo. Como eu disse para vocês, eu tinha alguns pães para serem assados no domingo e esse era mais um pão de gorgonzola e o processo é sempre o mesmo. A gente tira do cesto de fermentação que fica na geladeira por 24 horas, borrifa a água, polvilha um pouquinho de farinha de arroz, faz o corte e leva para o forno que tá já super quente, com as panelas aquecidas, para que ele faça um crescimento bem bonito e asse bem douradinho, bem grande, bem maravilhoso. Eu dou uma polvilhada de farinha até na parte de baixo desse pão, porque um pão de gorgonzola, ele é muito rico em gordura, a própria gordura do queijo faz com que esse pão fique um pouco mais mole. Então, quando a gente polvilha essa farinha, a gente garante que a casca vai ficar bem crocante e não altere a textura do pão, para que a gente não tenha nenhum problema durante o assamento desse pão dentro da panela.
panelas no forno super aquecidas. Vocês vão até ver que quando eu abro sai uma fumacinha, sai um vapor, porque essa panela ficou bastante tempo para ficar bem quente dentro do forno. A fermentação natural, ela é maravilhosa para nossa saúde, ela é uma delícia da gente trabalhar também, mas ela é um processo bem longo e bem complexo. Se a gente não respeitar todo o passo a passo e todo o processo que esse pão precisa para fermentar, para crescer, para assar e para dourar, o resultado final não fica interessante, a gente acaba ficando com um pão bem mais ou menos. Então, para que fique um pão interessante, gostoso, crocante, a gente precisa respeitar todo esse passo a passo que é bem trabalhoso. Eu particularmente mergulhei nesse mundo e me apaixonei porque eu acho maravilhosa a mistura da ciência e da arte que acontece durante a produção dos pães de fermentação natural. Mas é preciso que a gente reconheça o valor que tem esse trabalho, porque é algo que realmente demora dias para acontecer. A gente alimenta o fermento num dia, ele fica de um dia para o outro para crescer. Só nesse dia, então, a gente faz o pão que demora horas, porque esse processo de fermentação fora da geladeira precisa durar aí por volta de 8 horas. Então, esse pão vai para a geladeira por 24 horas, então é realmente um processo bem longo. Quando tudo já está encaminhado na cozinha, por volta das 7 horas da manhã, eu vou finalmente tomar o meu café. Afinal de contas, o meu dia só começa depois do café. Então, já passa um cafezinho preto, que é tudo de bom, para deixar aquele cheirinho na casa, enquanto os pães estão assando, e eu vou fazendo a minha programação. No dia anterior eu tinha feito uma focaccia para fazer um teste da focaccia com um queijo gorgonzola. E como vocês podem perceber pela quantidade que sobrou, foi um sucesso, meu marido amou. E eu decidi comer um pedaço, ou melhor, 2 pedaços dela no café da manhã. Vocês estão vendo que a minha focaccia está dentro de um plástico celofane. Essa é uma das melhores formas que a gente tem de armazenar os pães para que eles se mantenham bem fresquinhos quando a gente vai consumir em até 3 ou 4 dias. Dentro do plástico ele fica bem preservado, funciona bem também envolto num papel manteiga, por exemplo, ou num saquinho ziplock, que eu gosto bastante. Mas o ideal é a gente evitar de colocar na geladeira, porque a geladeira resseca demais o pão e ele acaba perdendo essa textura de pão fresquinho. Eu gosto de colocar no forninho, porque o queijo na parte de cima fica bem crocante, dá uma leve derretida e fica super saboroso. Mas especialmente a focaccia é um tipo de pão que você super pode comer ela no dia seguinte, 2, 3 dias depois, que ela não perde a crocância e a característica dela de bem fresquinha. Para acompanhar esse café da manhã, decidi fatiar uma frutinha, porque eu ia precisar também da proteína. Já fui logo repartindo esse melão e já coloquei para minha pituquinha, que é prioridade nessa casa. Afinal de contas, a minha senhorinha é a minha patroa e é para isso que eu trabalho. Olha aí a rainha do baile, esperando ansiosamente o seu melãozinho para começar o dia. Finalizei o corte do melão. Eu sempre gosto de já fatiar a fruta inteira e guardar em potes herméticos para ter durante a semana, porque se eu for deixando para fatiar conforme eu vou consumindo, me dá preguiça e eu acabo não consumindo frutas, então eu sempre deixo já tudo cortadinho e organizado. Já me servi a minha porção no café da manhã, depois guardei o restante nesse pote que veda super bem e tem uma redinha embaixo que separa o líquido da fruta, sabe? Então conserva ela super fresquinha, sem estragar. Coloco uma dose de whey por cima, já que esse café tava a própria Carbolândia, e fui tomar meu café da manhã assistindo meus cursos, porque agora que eu entrei nesse universo da panificação, eu mergulhei de vez nisso e tenho feito muitos cursos sobre focaccia, sobre massa de pizza, sobre os pães, sobre fermentação natural e afins. E é algo que eu realmente quero me aprofundar e aprender cada vez mais para entregar mais e mais excelência nos meus pães. Para mim não existe hora melhor do que essa, colocar o cafezinho na xícara quando sobe aquele cheirinho de café coado, é tudo de bom. E aí, bora de café na frente do computador, como eu disse pra vocês, assistindo aos meus cursos, que é algo que eu tô amando fazer. Então, essa tem sido a minha rotina todas as manhãs, nos dias de entrega e nos dias de produção e nos outros dias, porque eu realmente tiro esse momento da manhã pra estudar, pra me aprimorar, e tem sido muito bom pra mim. Graças a Deus, os pães estão fazendo muito sucesso, tô recebendo feedbacks muito positivos e é isso que me motiva a continuar e a estudar cada vez mais.
Depois de algum tempo dentro do forno, é hora de tirar esses pães e ver o que a gente vai encontrar dentro dessa panela. Ainda tem mais isso, que assar os pães de fermentação natural dentro da panela trazem uma certa expectativa, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro dessa panela. Então, quando a gente abre a tampa, que a gente se depara com a realidade. Nesse caso, ficou um pão maravilhoso. Esse era um pão de gorgonzola, ele ficou super cascudinho. E olha só como a casca fica crocante e grossa quando a gente polvilha a farinha por cima. Depois, antes de embalar esse pão para entregar, eu passo um pincel próprio para a cozinha para remover o excesso de farinha, para não entregar um pão farinhento, mas ela é super importante durante o processo de assamento desse pão. Já o pão que assou na panela de alumínio ficou super anêmico e voltou pro forno para ficar bem douradinho. As panelas de ferro e de alumínio funcionam de formas diferentes dentro do forno. A de ferro aquece muito mais e olha que crosta linda que forma o pão, fica super crocante. Como a panela de ferro aquece mais, ele fica mais douradinho quando tá na panela de ferro, e na panela de alumínio ele fica mais anêmico, mas é só a gente tirar a tampa e deixar por mais alguns minutos que ele fica dourado e lindo igual. Precisa fazer muitos testes, ir conhecendo os utensílios que a gente tem para que a gente possa entregar um resultado de excelência. Fala a verdade, ficou lindão esse pão também. Olha, nesse dá pra gente ver que tá com bastante farinha na parte de cima, mas essa farinha não permanecerá. Ela vai ser varrida, entre aspas, com o pincelzinho próprio pra cozinha, para que a gente entregue um pão bem lindão e bem limpinho pro cliente. Enquanto a galera esfriava, eu já subi para arrumar minha cama, para tomar meu banho, organizar a vida, porque a casa precisa estar organizada também para eu poder sair para fazer as minhas entregas em paz, senão o meu dia não rende. E uma coisa que eu aprendi foi realmente arrumar a minha cama antes do dia começar e ter esse momentinho de contemplação, de dar uma olhada na vizinhança, dar uma respirada. É um pequeno combustível para o meu dia começar bem. Separei o meu lookinho, fui tomar meu banho e aí comecei a me produzir para finalmente fazer as minhas entregas. Agora sim, hello amigas! Vamos passar um dia comigo na padaria. Hoje eu tenho várias entregas para fazer, como vocês viram, já comecei a assar pães 6 horas da manhã, hoje é domingo. E agora eu estou me arrumando para sair para fazer as entregas. Os pães estão lá embaixo esfriando e eu vou me arrumar, né? Afinal de contas, vamos viver este domingão que começou muito cedo. Eu já fiz meu skincare, passei niacinamida, que é o que eu passo todo dia, e protetor solar. E agora vamos fazer uma make levinha, né? Afinal de contas, merecemos. E ninguém merece ficar vendo essa nossa cara de louca. Então, uma make basiquinha, que é também a que eu uso todos os dias, que é só um corretivinho aqui, onde eu tenho umas manchinhas. E blush. Basicamente é isso que eu passo no meu dia a dia. E eu tô com umas manchinhas porque eu ando me alimentando um pouquinho mal, sabe? Então, eu tô com essas manchinhas mais chatinhas, mas é isso. Vamos melhorar esta aparência pra gente viver o nosso dia com mais alegria. Mesmo que eu fosse passar uma parte do dia ainda na cozinha finalizando os pães e depois indo fazer as entregas, eu sempre escolho me arrumar, tirar esse momento pra mim, porque isso faz toda a diferença, não só na minha aparência, na forma como os outros me enxergam, mas pra eu mesma, na minha autoestima, na forma como eu me vejo no espelho. É muito mais agradável a gente se ver arrumada do que a gente se ver toda descabelada, parecendo doida, igual eu tava no início do vídeo, confesso, mas eram 5h15 da manhã, então vamos dar um desconto? Mas brincadeiras à parte, quando eu tenho que assar os pães, eu começo o meu dia bem cedo, até de pijama mesmo, com o avental, o cabelo preso, e depois eu me arrumo para que o dia siga comigo mais organizada, e isso me faz muito bem. E eu vou deixar passando aqui na tela para vocês o meu Instagram pessoal e o Instagram da Padaria para vocês acompanharem a rotina em tempo real. E eu quero saber de vocês se vocês gostam desse tipo de vlog narrado, que eu só vou vivendo e depois na hora de editar eu narro para contar para vocês tudo o que estava acontecendo. Eu vejo várias meninas americanas fazendo esse tipo de produção e eu gosto muito de acompanhar. As minhas maiores inspirações são americanas, principalmente desse mundo da micropadaria, que é uma coisa muito nova no Brasil. Tem pouca gente que faz e eu não conheço ninguém que cria conteúdo sobre isso.
E as americanas super criam, então eu me inspiro nelas, aprendo muito. Inclusive as minhas receitas são todas tiradas de vídeos e cursos de meninas americanas que já têm isso consolidado há muito tempo. Então eu busco bastante referência fora, mas eu quero trazer esse conteúdo pra cá, porque é algo que eu tô amando fazer, eu tô me redescobrindo profissionalmente, tá sendo muito importante pra mim. Então por que não dividir com vocês essa jornada? Outra saga na minha vida é a questão da transição capilar. E agora eu tô finalizando meu cabelo com um leave-in bem líquido, bem levinho, olhinho, e é isso. Penteio com a escova polvo, nada de fitagem, nada de muito creme, uma coisa bem simples. É assim que tem funcionado pra mim, porque eu andava pensando muito em alisar o meu cabelo. E aí eu decidi testar finalizações mais leves, que não me deixassem tão agoniada, porque aquele excesso de creme com o cabelo meio durinho me deixava muito, sabe, aquela gastura? Me deixava com essa sensação. Então eu decidi testar uma nova metodologia e tem funcionado por aqui. Eu decidi passar pela transição para me conhecer como eu realmente sou, mas para ter uma vida mais prática. E não estava sendo prático usar um excesso de creme, finalizar com fitagem e tudo mais. Estava sendo muito mais difícil do que se o meu cabelo tivesse alisado. Então eu decidi testar uma rotina que fosse mais fácil. E isso é tudo que eu tenho feito e tem realmente sido algo bem mais prático, que tem me deixado mais feliz e mais leve. Perfuminho que não pode faltar, isso foi outra coisa que eu aprendi. Eu parei de deixar os meus melhores perfumes para datas especiais. Eu uso perfume, tomo um banho de perfume, quero sair cheirosa, exalando um cheiro bom para que as pessoas me encontrem. Nesse dia mesmo eu encontrei várias clientes que me abraçaram e tudo mais. Então eu quero estar cheirosa, eu quero passar essa vibe, sabe? Essa energia para as pessoas. Acessórios que não podem faltar. Deus o livre, sair sem brinco me faz sentir nua. Então coloco um brinquinho ainda aqui discreto para ir viver esse dia maravilhoso. E aí já era hora de finalizar os pães, eles já tinham esfriado. E eu gosto de fazer uma embalagem bem caprichada, então eu coloco no saquinho celofane, coloco um papel manteiga por baixo, independentemente do sabor do pão. Fecho com um laço, como se fosse um presente mesmo, para que a pessoa sinta todo esse carinho que eu coloco na produção dos pães. Esse pãozinho aí já tinha sido varrido com o pincel. Olha como ele tá bem menos farinhento do que os outros que apareceram antes. E aí vai papel manteiga por baixo, vai junto no saquinho e fica uma estética muito agradável. Todo mundo elogia e me deixa muito feliz. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem acompanhar a rotina por aqui, o que vocês querem ver, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar. Eu tô muito animada com essa nova fase da minha vida e me faz muito feliz gravar o conteúdo, então eu quero continuar gravando e produzindo pra vocês, mas me contem o que vocês gostariam de ver. Me sigam no Instagram e nas redes sociais, no TikTok, que lá eu posto tudo em tempo real. Se inscrevam no canal para não perder os vídeos novos. E fiquem comigo até o final, que eu ainda aparecerei cheia de sacolas, toda feliz com o meu domingo lotado de entregas, graças a Deus. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia. Tchau!